nossos dons intelectuais e buscá-lo no nosso dia a dia, nas nossas reuniões. A ideia é que o que é discutido, conversado aqui, a gente leve para o coração e faça florescer nas áreas da nossa vida, abençoando outras pessoas à nossa volta. Às vezes a gente é a resposta da oração de muitas pessoas e a gente nem sabe. Hoje a gente está começando um ciclo novo, que é o ciclo de estudos de interpretação bíblica, também chamada de hermenêutica, uma palavra mais chique, né, para a mesma coisa. E no ano passado a gente teve esse mesmo ciclo, né? Os ciclos se repetem ao longo dos anos, e a gente estudou a primeira parte desse livro do Paulo Wong. Uau! E Deus falou na língua dos homens. É que foi bem alto. Hoje, o Arthur vai continuar. Nossa, ele trouxe até umas impressões para a gente acompanhar o estudo. Ele vai continuar a partir do interlúdio do livro, que seria o período interbíblico, né? O que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse é o foco do nosso estudo hoje. A gente vai conversar, debater. Mas aproveitando que o Matheus chegou, e bom dia, amigo, a gente sempre começa os nossos estudos com um momento devocional em que a gente pode refletir na palavra de Deus e orar antes de começar o encontro. Então, antes de chamar o Arthur, eu queria chamar o Matheus para nos conduzir na devocional. O quê? É o Pedro? Desculpa, Pedro. Então é o Pedro que está aqui. Nossa, Matheus. Desculpa. Nossa, eu achava que era o Matheus. Desculpa, então é o Pedro. Pedro, você já está aqui. Nossa, eu fiquei pensando, nossa, mas engraçado, né? Então, me perdoem, é o Pedro. O Pedro vai conduzir a gente na Devo aqui. Eu vou sentar, pegar minha Bíblia e ele vem aqui. Oh. Aí ele teve que mandar um gol dele. Show. Alô? Tá certo aqui? Espera aí que eu vou só... Jesus! É por humildade que ele tá certo. E, gente, eu vou ler um texto primeiro, é Romanos 1, do 18 ao 25. E aí vou fazer alguns comentários. Vai ser rápido. A gente não vai interpretar ou fazer exegese do texto inteiro, são só alguns pontos que eu acho que são interessantes para o contexto que a gente está aqui da BC2. E vou começar. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao de humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Deixa eu apanhar aqui. Eu queria destacar algumas coisas que são interessantes para a gente que está lidando no contexto de fé e ciência, que me chama a atenção nesse texto. E a primeira é o início dele, que fala que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, isso é, seu eterno poder e a sua divindade,
claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. O impacto disso aqui é muito grande, né? Porque o que o texto bíblico está falando para a gente é que o que ele está dizendo é que a revelação geral, a criação de Deus, o universo, o planeta, tudo que a gente pode observar na natureza, consegue revelar os atributos invisíveis de Deus. Isso é uma importância, uma centralidade muito grande, muito grande. Eu lembro de uma exposição do John Piper que ele estava falando que uma vez tinha sido questionado se por que existia um universo tão grande, tantos planetas, uma galáxia tão extensa, se só tem vida humana na Terra. E aí a resposta dele era que a criação não existe para coroar os seres humanos, ela existe para coroar o Criador. A grandeza do universo que a gente consegue observar, ela existe não porque a gente é importante ou porque a gente deveria estar no centro dela ou alguma coisa nesse gênero, mas ela existe porque ela coroa o Deus que fez. O universo existe como ele existe não para apontar para a nossa glória, mas para apontar para a glória de Deus. E a gente é só mais um pedacinho dele que aponta talvez de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais clara, um pouco mais explícita para o Criador, mas não para outra coisa. Eu acho isso muito impressionante. O segundo ponto que eu acho interessante destacar é que o texto bíblico parece que está falando que a gente não enxerga isso como uma manifestação da glória de Deus porque a gente se cega. Existe um esforço quase pessoal, uma coisa natural do homem de não querer enxergar. Fala aqui, porque tendo o conhecimento de Deus, não tendo conhecimento, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eu acho que talvez esse seja um alerta interessante, assim, à luz do fato de que a gente é corrompido como cristãos, à luz do fato de que a gente sofreu os efeitos da queda em vários níveis, à luz da depravação total, como a tradição reformada usa, a ideia é de que a gente tem que ter sempre um grau de consciência e desconfiança da nossa própria capacidade de raciocínio, né? É o que a teologia formal chama de efeitos noéticos da queda. A queda tem efeitos na nossa própria capacidade de pensar, tem efeitos no nosso próprio raciocínio. E o texto bíblico parece acusar a gente de por querer se cegar, de por querer deixar de observar a glória que é de Deus naquela criação. Eu acho que talvez isso certamente não funciona do mesmo jeito para aqueles que já se converteram, mas serve no mínimo como um alerta para que o nosso trabalho seja de fato para a glória de Deus. E às vezes isso fica uma coisa meio distante, como que a minha pesquisa serve para a glória de Deus. Talvez a minha pesquisa não tenha nem propósito prático, como muito, pelo menos não nos próximos 300 anos, como muitas das ciências mais básicas funcionam. Mas o fato é, uma vez que a gente entende que a função primária da criação é apontar para a glória de Deus, é revelar os atributos invisíveis de Deus, o próprio ato de conhecer a criação consciente do Deus que a criou, já é para a glória dele. O que a gente precisa não é necessariamente de um propósito prático, de uma aplicação muito clara, ou de ter que conseguir ensinar isso para os irmãos da igreja, para que eles façam uma coisa. Às vezes, a própria consciência de que o universo que a gente está revelando e conhecendo com mais clareza revela, pelo menos em algum nível, os atributos do Deus que a gente glorifica, já é apontar para ele de alguma forma, né? Óbvio, não é apontar para ele de forma salvífica, não é pregação do evangelho, mas pelo menos para aqueles que já se converteram, isso tem um efeito, né? E eu acho que esse é um segundo ponto interessante nesse texto. O terceiro ponto que eu queria destacar é como o texto lida com o conceito de idolatria. Existem outros textos que lidam de outras formas, eu não acho que o que eu vou falar aqui é a completa extensão do que o conceito de idolatria é, mas é pelo menos uma das formas que você consegue perceber a idolatria. Que o texto fala que... Calma só um segundo. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aí eu quero pensar aqui no ser humano, nas aves, nos quadrúpedes e nos répteis, não como uma extensão de todas as possibilidades, porque, óbvio, ele não citou todos os animais que daria para cultuar como os deuses, então, claramente, não é uma lista extensiva, mas eu quero pegar a ideia geral, a ideia de glorificar a criatura ao invés do criador. E falar de novo da mesma forma, da forma como a gente lida com conhecimento, ou da forma como a gente lida com as nossas participações acadêmicas. Porque o fato é, frequentemente, quando a gente perde de vista o Criador, a gente passa a atribuir a própria criação à glória dela como se fosse inerente. A gente passa a atribuir as maravilhas e as grandes coisas que a gente consegue perceber no mundo natural
a ele mesmo, assim. E num nível bem fundamental, assim, de o que que nos deixa impressionado. Às vezes a gente olha para a natureza e fica impressionado com a natureza mais do que com o Criador que fez a natureza. E aí eu acho que isso talvez seja um alerta para a gente não se encantar com as coisas que a gente conhece, com as coisas que a gente pesquisa e com as coisas que a gente compreende, pelo menos nunca mais do que a gente se encanta com Deus que criou todas elas. Esse talvez seja um dos grandes parâmetros para o nosso coração não colocar outras coisas no lugar de Deus. Né? A gente pode se encantar, mas só na medida em que o Criador encanta mais do que a criação. E aí, óbvio, aí o encantamento com a criação vai ser sempre positivo, uma vez que você tem esse efeito, né? E aí, eu acho que... Deixa eu ver. Acho que o último ponto é pensando nesse grau de corrupção que a gente tem, em como a gente às vezes distorce as coisas, atribui a criação à glória que seria do Criador, não percebe o Criador por trás das coisas que a gente conhece, talvez isso nos deixe uma visão desesperançosa. Eu acho que isso tem duas aplicações e duas coisas práticas importantes de pensar. A primeira é que talvez isso deva gerar na gente um tipo de humildade intelectual, assim, de hesitar um pouco diante das nossas próprias conclusões, por essa consciência do quanto a gente é impreciso nelas, pelo menos no nível mais fundamental. Mas eu acho que também, como cristãos, isso pode nos gerar um segundo sentimento, que é um tipo de alegria, um tipo de esperança, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem acesso a uma transformação interna que não elimina completamente os efeitos da queda, não nos torna absolutamente perfeitos, pelo menos não ainda, mas tem efeito, né? A presença do Espírito Santo não é uma questão trivial, não é uma metáfora, não é uma analogia do texto bíblico, é uma coisa real, uma coisa concreta. Uma das pessoas da Trindade habita dentro da gente, e isso tem efeito, né? Então a gente pode ter esperança na capacidade de conhecer a Deus primeiro e de maneira mais gloriosa, mas também na capacidade de conhecer a criação dele e a revelação dele na criação dele, uma vez que a gente tem o Espírito. E eu acho que isso é uma visão esperançosa. É um realismo mais esperançoso, não necessariamente um pessimismo. Acho que é isso. Tem que orar muito, né? Hoje vai ser o Arthur, tem que fazer. É verdade, eu esqueci, já era. Pai, nós oramos pela tua presença aqui hoje. Oramos para que essa reunião seja útil para a glória do teu nome. Eu oro para que a sua palavra seja revelada e fira nosso coração. Senhor, meu Deus, oro para que as nossas consciências estejam sempre inclinadas na tua direção. Oro para que o Senhor preserve nossa fé, nos aprofunde o conhecimento da tua palavra e da tua justiça todos os dias. Eu oro para que o Senhor guarde o coração do Arthur, para que o que ele falar possa sair do coração do Senhor, meu Deus. Amém. Bom dia, gente. Oi? Não. Mas ele é a própria Bíblia, é a palavra. Jesus, eu não estou falando dele. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando online também. Eu sou Arthur, para aqueles que não me conhecem. E hoje eu vou estar continuando com vocês o estudo do livro do Paulo e Deus falou na língua dos homens. Uma introdução à Bíblia. Como compreendermos, como entendermos aquilo que as Escrituras vêm a nos dizer de uma forma mais adequada. Eu quero começar citando um texto do próprio Paulo. O último livro do cânon bíblico, do cânon hebraico, Crônicas, termina com a narrativa da queda de Jerusalém, o fim do reino do sul, ou seja, Judá, o cativeiro e o retorno do exílio com o edito do rei Ciro, da Pérsia. Já Malaquias, o último escrito profético da Bíblia hebraica e o último livro de acordo com o ordenamento na Septuaginta, anuncia a vinda de um segundo tipo de Elias e do julgamento derradeiro de Yahvé sobre as nações pagãs. Quando nós vamos analisar, então, o Antigo Testamento,
termina com essa perspectiva. O povo retornou do exílio babilônico por liberação do rei Ciro, e aquilo que eles aprendem através de Malaquias é que haveria de vir um segundo profeta, chamado Elias, segundo Elias. Porém, quando a gente entra no Novo Testamento, é uma outra realidade. O povo não está mais liberto, o povo entende ainda que se precisa de um Elias, mas só que você não vê comentando a não ser Jesus sobre isso. E acontece também algumas outras coisas que não tem no Antigo Testamento, mas que passam a ter. Embora de forma mais sucinta, mas no Novo Testamento, as pessoas passam a fazer intercessões aos santos, um acréscimo à compreensão de angelologia e demonologia, o acrescentamento da oração pelos mortos e uma expectativa messiânica. E vocês podem falar, tá, Arthur, mas isso, algum desses eu já via no Antigo Testamento. Porém, não tanto. Se vocês falarem assim, eu via anjo. Fala anjo no Antigo Testamento? Fala. Mas demônio, não. Tirando o livro de Jó. O livro de Jó ele é escrito, datado. O período onde Jó acontece é próximo de Abraão. O período quando ele é escrito é próximo do retorno, ou já no retorno do exílio da Babilônia. Então, quando você tem a figura de Satanás sendo acrescentada, é no período bíblico da qual nós não temos muitas informações. E no Novo Testamento a gente vê isso acontecendo a todo canto. Parece que o pessoal peidava, tinha um demônio ali no canto. Estava tão tenso assim as coisas. A menção de anjo a gente tem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento vai se trazendo algo mais relacional, algo bem mais próximo. E a oração pelos mortos e uma expectativa messiânica também. No Antigo Testamento fala sobre a vinda de um Messias? Sim. Mas quantos textos a gente vê de fato eles trazendo essa ênfase de forma tão forte? A gente tem Isaías, a gente tem os profetas, nós temos Moisés comentando, nós temos lá em Gênesis, porém todos esses textos é uma parte pequena. Mas já na mentalidade popular do povo do Novo Testamento, a expectativa messiânica está muito grande. Até o período quando Jesus nasce, já tinha vindo algumas pessoas, uma média de umas 8 a 10 pessoas, se eu não me engano, alegando para si o título messiânico. O título messiânico já vem dentro dessa própria perspectiva. Os macabeus, em si, eles vão ter também essa expectativa messiânica como se viesse da própria linhagem deles também. Mais para frente. Conforme, eu não vou entrar muito em detalhe, porque o livro também não traz 100%, mas conforme a dinastia dos macabeus ela vai se desenvolvendo e declinando, próximo já do início do Império Romano, ali a própria monarquia dos macabeus, eles se achavam que deles viriam o Salvador. E aí você tem uma briga que depois entra Herodes, toda essa perspectiva, mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá. O texto de hoje, então, ele vai se concentrar em duas partes, para falarmos do interlúdio bíblico, que é o capítulo 8, onde vamos tentar responder, será que foi realmente 400 anos de silêncio? E o capítulo 9, onde nós vamos falar sobre o mundo do Novo Testamento, entendendo o seu contexto greco-romano. Paulo menciona que falemos de 400 anos de silêncio profético, uma vez silêncio da ação soberana de Deus na história. Ainda que a sua voz não se fizesse ouvir de forma direta, fez-se notar nos bastidores desses 400 séculos. Desses 400 anos. É muito séculos. 4 séculos. Então, para nós termos essa compreensão, Deus ele não deixou de agir na história, como Pedro comentou para a gente. Deus ele está agindo na história. Ele está se movimentando na história. Mas nesse período interbíblico, Deus ele não está se revelando como textos da palavra dele, mas ele está agindo. E é isso daí que a gente vai conversar sobre hoje. E aí, como que nós terminamos então o Antigo Testamento? Com 2 Reis 17. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas.
Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Já Jeremias 25, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Toda esta terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então a gente vai terminando o Antigo Testamento com 2 Reis, mencionando que o povo do norte, por questão de desobediência, por questão de pecado de se rebelar contra Deus, eles foram enviados para um exílio pela Síria. Isso no ano 722 a.C. Cerca mais ou menos de 125 anos depois, aí a gente já fala de 586, vem Nabucodonosor. E Nabucodonosor passa a levar então o Reino do Sul, a nação de Judá, por exílio babilônico. Mas, Arthur, o que está acontecendo aqui? A Síria dominou boa parte do mundo antigo e o Reino do Norte. A Babilônia ela veio crescendo e ela destruiu a Síria, tomou todo o seu império consigo. Eles fizeram o Reino do Norte em exílio também e estendeu para o Reino do Sul, que é o dos 70 anos que Jeremias fala. E aí, vamos lá. Qual o contexto geopolítico do Antigo Oriente Próximo? Nós temos, então, entre 1300 a 612 a.C., o Império Assírio. Ele começa a ficar no seu maior potencial por volta do século 8, ano 700. Ele está ali no seu estopim e dominando todos os povos, aonde a gente viu que ele conquista o Reino do Norte e ficava atacando o Reino do Sul também, mas ele conquista o Reino do Norte. Em seguida, nós temos a Babilônia, que ela cresce por volta do ano 626 até 539, conquistando todo aquele território que a Síria tinha conquistado. E aí a Babilônia desce até o Reino do Sul e começa a invadir a região do Egito. Depois da Babilônia, vem os persas. E aí eu queria só falar o seguinte, que eu fiquei muito tentado enquanto preparava os slides para não ficar colocando coisas de easter eggs, né? Aqui do Pérsia eu ia colocar o príncipe da Pérsia, mas aí eu tentei caçar alguma imagem para corroborar. Vem a Pérsia, já da extrema direita, lá do mapa. A gente tem mais ou menos, já vou colocar o mapa para vocês verem, mas aqui em cima nós temos a Síria, a Babilônia, e aqui os persas. Os persas, então, agora por volta do ano 550, depois que o povo de Deus estava no exílio da Babilônia, os persas vêm dominando toda essa região e tomando posse de tudo. E indo até a região da Macedônia, perto dos gregos. Os persas, então, por volta do ano 550 até 330, eles passam a reinar, a governar sobre todo o território do Antigo Oriente Próximo. Depois deles, nós temos Atenas e Esparta. Atenas e Esparta, eles sempre brigavam entre si, porém, os persas, dentro desse período, eles tentam atacar essa região da Grécia. Atenas e Esparta se juntam, forma a famosa Guerras Médicas contra os persas, e aí que a gente tem o filme 300 acontecendo, explicando esse período das Guerras Médicas, e os persas, eles perdem essa guerra. E aí eles ficam mais enfraquecidos com Dário. Eles perdem, eles voltam. E depois deles terem perdido essa guerra, os atenienses eles tinham ficado mais fortões, eles dominaram ali a região da Grécia, porém, começa a surgir agora no norte da Grécia, na região da Macedônia, o grandiosíssimo império que mudou tudo. Com Felipe II, ou Felipe Magno, o império da Macedônia, chamado Gregos Macedônios. Por quê? A Macedônia, por ela estar no norte da Grécia, ela não era necessariamente grega. Ela tinha outras culturas. Porém, Felipe, ele já com as ideias do Império Persa, que era, eu vou dominar sobre você, não vou retirar a sua cultura, você vai manter os seus aspectos religiosos, econômicos, culturais, vestimentas, falas, porém você vai agregar algumas coisas minhas. Felipe ele pega esses ideais e aí ele domina a região da Grécia, Atenas e Esparta. E ele fala exatamente isso, olha, eu não quero tirar as coisas de vocês. Eu quero até me misturar com vocês.
E aí pega o termo grego-macedônia, onde se juntam esses dois ideais, e esse império passa a crescer de 359 até 323, principalmente com a figura do seu filho, chamado Alexandre o Grande. Que aí o Alexandre o Grande ele fez uma bagunça muito grande, que nenhum desses outros impérios chegou a fazer no Antigo Oriente Próximo. Ele mudou toda a estrutura, trazendo a famosa fala da helenização, onde os hábitos gregos começam a ser colocados sobre o povo. E eu vou só estender e já retorno aqui para explicar um pouco sobre isso, tá bom? E depois a gente tem o Império Romano surgindo por volta de 27 a.C. até 476. Arthur, Roma não existia antes? Existia, mas era Roma República, não Roma Império. Então são duas formas diferentes. A Roma, como a gente entende, a clássica, com César, Augustus, começa no ano 27 a.C. E aí dentro daquele período ali da Macedônia, que é de 359, até Roma, que é em 27, é aqui que vai se concentrar boa parte desses 400 anos, onde Deus não está revelando nada profético, mas está movendo a história para os seus devidos acontecimentos. Beleza. Falei que eu ia retornar na Macedônia para explicar sobre a helenização. O que é isso? Nada mais é do que a mistura dos hábitos culturais dos povos. Os macedônios, como eles foram influenciados por alguns aspectos dos persas, que era... Deixa eu explicar, na verdade, como que era a dominação do mundo antigo. Eu, por exemplo, eu sou um persa. Sou um babilônio. Eu vou dominar a região de Judá, de Israel, eu vou chegar descendo porrada, vou destruir tudo e vou impor a forma como as coisas têm que acontecer. Vocês vão perder a sua religião, vocês vão perder toda a sua economia, vocês vão aderir à maneira como eu lido com as coisas, porque eu sou o dono de vocês agora. Eu que mando. E aí os persas eles vieram mudando essa situação, que é o que nós vimos no final do livro de Crônicas, que o rei Ciro, ele liberta o povo de Israel, os persas dominaram a Babilônia, eles libertaram o povo de Israel falando, ó, retornem para Israel, para a terra de Judá, reconstrua o templo de vocês, retorne com os hábitos religiosos de vocês, façam as suas festas normais, a única coisa que eu quero é imposto. Quero dinheiro. E ok. E aí, se vocês forem ler o livro de Esdras e Neemias, é essa treta. Porque o pessoal que está indo contra o templo sendo construído, eles estão jogando nessa perspectiva de que os judeus estão querendo se rebelar contra a Síria e não querem mais pagar imposto. E aí, se vocês lerem esses dois livros, vai estar falando sobre esse contexto. Mas Alexandre o Grande, quando ele domina, ele e o pai dele dominam todo esse mundo antigo e pega esses ideais persas, eles mantêm a mesma perspectiva de não tirar a religião dos povos. Eles dominavam sobre todos esses povos, eles dominaram sobre o mundo antigo inteiro. Só para ter uma noção, eles dominaram sobre o mundo antigo inteiro. E nessa dominação, eles falaram, olha, vocês continuam com seus aspectos religiosos. Egípcios podem continuar. Judeus podem continuar. O pessoal da Pérsia pode continuar. Continue com as suas religiões. Continue com as suas vestimentas. Continue com os seus costumes. Com as suas falas. Vírgula. Porém, vocês vão ter que começar a pagar imposto. Na região que vocês têm, vocês não precisam cultuar, mas vai ter que ter inícios de construções de templos para os deuses gregos também. Locais de adoração para os gregos. Você vai ter a fala grega começando a ser colocada sobre todos para que haja uma única só voz. E é também os gregos, por terem feito a maior parte dessa dominação, eles começam a construir as estradas para um fluxo muito maior de movimentação. A helenização, então, é a unificação dos povos em uma só língua, em uma liberdade religiosa, em um governante sobre si e uma maneira econômica de se lidar. Porque os gregos eles começaram a pavimentar todas as estradas para você ter um fácil acesso. Porque, ora, os caras dominou ali tudo. Eles tinham que chegar muito rápido para defender suas terras. E aí é depois que a gente vai entender por que Paulo fala que Jesus ele nasce
na plerona do tempo, no tempo adequado. Se eu não me engano, é Romanos. Paulo ele vai falar que Jesus nasceu no tempo adequado, preparado por Deus. Esse plerona, imagina um copo de água cheio, no máximo. Se você colocar uma gota a mais, esse copo transborda. Se você tirar uma gota, ele não transborda. Ele não fica cheio, não fica no limite. Paulo ele fala que Jesus ele vem na plerona do tempo. Porque Deus ele veio preparando todo o cenário para que Jesus chegasse na história e Roma tivesse pavimentado todas as terras. Porque Roma chega a construir todas as estradas agora, em cima dos gregos. E ao construir, o que você tem? A rota comercial sendo de fácil acesso para todo mundo. A rota comercial acontecendo para todo mundo, você tem as pessoas evangelizando ao longo da estrada, pelo caminho. Enquanto as pessoas evangelizam pelo caminho, elas conseguem ter acesso a outros povos que estão mais distantes e antes o evangelho não poderia chegar. Ao mesmo tempo, você tem uma única fala sobre todos os povos, o grego. Antes ele só tinha um árabe, mas agora o mundo inteiro, por causa de Alexandre o Grande, fala grego. Então, o evangelho pode ser espalhado de forma muito mais fácil por toda a região. E Deus ele vai organizando tudo isso ao longo desses 400 anos do silêncio profético. Beleza. Então vamos lá. A gente então tem a Macedônia, o Felipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, e aí nós temos o cara, né, Alexandrinho. E com Alexandrinho, ele morre cedo, com 33 anos. O cara curtia uma bebida, curtia ficar acordado matando as pessoas até tarde, pensando, aprendendo com Aristóteles, e esse estilo de vida dele, o workaholic, levou ele para falência. E aí ele, vendo que estava para sucumbir, ele pega 4 dos generais deles, e esses 4 generais, ele divide todo o seu império. Todo o seu império dividido entre esses 4 caras. Olha só o que Paulo vai comentar. Peraí. Esses 4 caras, eu já vou dar o nome deles, tá? Mas esse daqui primeiro é Cassandro, o segundo é Licímaco, Seleucida e Ptolomeus. Tá bom? Os 2 principais vai ser os Seleucidas e os Ptolomeus, para nosso entendimento. Paulo comentando sobre o domínio dos Ptolomeus, que acontece de 323 a 198. Nesse período, os judeus desfrutaram da relativa tranquilidade política e liberdade religiosa, sob a liderança da casa de Tobias, começando por José, a quem foi confiado o ofício de coleta de tributos da Judéia. Os judeus experimentaram uma prosperidade econômica e também abertura à cultura pagã. Fora da Judéia, Ptolomeu I incentivou o estabelecimento de muitos judeus em Alexandria, tornando-a o maior núcleo de judeus fora da Palestina. Foi dentro desse contexto alexandrino que surgiram as primeiras traduções da Torá para o grego. Ora, Alexandre o Grande veio, colocou a língua grega em todo lugar, Alexandre morreu, os judeus estão sob o domínio dos gregos, porque Alexandre dividiu os 4 generais deles, e aquele que está dominando a região do Egito é chamado Ptolomeu. E como eles começaram a invadir algumas regiões, os judeus foram espalhados, alguns foram para Alexandria e ali passaram a desenvolver a Septuaginta, a Bíblia traduzida, o Antigo Testamento traduzido para o grego. O domínio dos Seleucidas, porque é nesse que a parada pega fogo. O período de paz dos judeus terminou com a invasão da Palestina por Antíoco III do reino Seleucida, em 198 a.C. Nesse tempo, o eixo do poder se deslocou do sul para o norte. Antíoco III manteve a política de tolerância para com os judeus até o fim da sua vida, mas, com o advento do seu sucessor, Seleuco IV, as coisas mudaram drasticamente. Atingido por graves problemas no tesouro, Seleuco IV enviou agentes para confiscar uma parte do tesouro do templo. Heliodoros, que foi enviado por Seleuco a Jerusalém, retornou sem sucesso, devido à agitação dos judeus, e pouco tempo depois assassinou Seleuco IV. Com essa morte, assumiu o trono em 175, uma das figuras mais icônicas desse período, Antíoco IV, conhecido como Epifânio. Por que os Seleucidas estavam querendo dinheiro? Porque eles estavam brigando com os Ptolomeus por terra. E quem que estava crescendo nesse período de 198, conquistando tudo, que já podia falar que o mar é nosso? Roma.
Ptolomeus estava querendo fazer negócio, os Seleucos estavam querendo fazer negócio com Roma, e eles precisavam pagar para se defender dos Ptolomeus. Então, numa jogada política, eles precisavam de dinheiro. E quem que eles foram apertar que tinha dinheiro? Tinha ouro dentro de um templo, porque as coisas feitas para Deus é com ouro, os judeus. E aí, como eles não querem, Epifânio chega com os 2 pés, invade o templo, arranca todos os artifícios do templo e profana o templo, colocando uma imagem de Zeus, sacrificando porcos lá dentro e todas essas coisas. Beleza, então quem que são esses 4 generais de Alexandre? Ptolomeu, que foi para a área do Egito. Seleuco foi para a Mesopotâmia, Anatólia e Índia. Ele pegou o norte do povo palestino. Mesopotâmia é entre os rios. Então, é a Síria, Babilônia e os Sumérios. A antiga região ABS ali, que ele pega todo esse trecho da Mesopotâmia. Anatólia, que é um pouquinho para a esquerda, indo para o mar do Mediterrâneo, e a região da Índia. Então, ele dominou tudo aqui em cima. O Ptolomeu dominou a parte de baixo. Lisímaco, ele foi para a Ásia Menor, Trácia e Macedônia. Ele foi lá para a região grega. Ele é bem irrelevante, mas ele faz contrato com Roma para tentar destruir o Ptolomeu. E Cassandro, ele vai para a Macedônia e... E aí, como os dois não são importantes, vral, sai da nossa conversa. E a gente concentra nesses 2. O primeiro livro de Macabeus apresenta um bom resumo de todo o processo de Alexandre o Grande, até a instalação do helenismo sobre o mundo mediterrâneo. O ponto importante é que o autor de 1 Macabeus culpa justamente esse processo histórico como um fator de maldade sobre o mundo. Então, tudo aquilo que existe de mal veio do helenismo. Tudo aquilo que existe de mal veio dos propagadores de Alexandre o Grande, Seleuco e Ptolomeu. Esses caras, eles estavam destruindo tudo. Então, o que tem que acontecer? Já que os Seleucos, o Antipo Epifânio, agora ele quer o tesouro do templo, ele entrou, ele está profanando o templo, nada mais do que Judas Macabeus, o Thor do Oriente Médio. Por que Macabeus? Macabeus era o apelido dele. Macabeus significa martelo. Martelo porque ele batia forte em alguém? Martelo porque ele andava com martelo? Não sabemos, mas ele tinha esse apelido de martelo, Macabeu. Então, a partir de Judas, começou a ter a dinastia dos Macabeus. E olha que interessante. Os Macabeus, eles estavam atuando dentro do templo como se fossem sacerdotes. Mas eles não eram sacerdotes. E se a gente olha para o Antigo Testamento, os únicos que podem sacrificar é aqueles que vêm da linhagem de Levi, ou seja, descendentes de Moisés. Aqueles que participam da família de Moisés são aqueles que podem sacrificar no templo. E os Macabeus não eram. Por que eles estão ali? A gente vai entender isso que são o repensar da fé. Já vou comentar sobre esse aspecto, como a fé vai sendo repensada, a fé judaica. E por que então eles se colocam como sacerdotes, mesmo eles não sendo da tribo dos sacerdotes. Porém, quando Seleuco ele invadiu o templo, ele colocou uma imagem de Zeus para ser venerado lá, ele sacrificou porcos, ele profanou o templo por questão da helenização, precisando de dinheiro. Até aí, os judeus tinham aceitado, ok. Mas teve um movimento que um dos governantes de Epifânio ordenou que um dos judeus fizesse um sacrifício no templo para Zeus, para que eles não fossem destruídos. E a família dos Macabeus, de Judas, né, por assim dizer, eles não iam sacrificar. Eles eram temerosos a Deus. Eles eram zelosos sobre a lei do Senhor. Porém, um dos judeus se levantou para ir fazer o sacrifício que haviam pedido. E nessa que um deles se levantou, Judas levanta e mata esse cara. Judas, matando o seu
contemporâneo judeu, porque ele estava profanando, sendo um traidor da própria fé, as outras pessoas se levantaram e agora começaram a atacar o pessoal que veio de Epifânio, começaram a matar os oficiais de Epifânio ali. E ali começar a Revolução dos Macabeus. Em 167. Os Macabeus passam, então, a lutar contra os Seleucidas de 167 a 160, trazendo a purificação do segundo templo de Israel, que foi construído por Esdras e Neemias. E depois dessa vitória, no ano de 164, surge o feriado chamado de Hanukkah. Porque Hanukkah é a comemoração de quando eles libertaram o templo da profanação. E em 164, quando eles têm isso, também começa a dinastia dos Macabeus, ou Hasmoneus, para falar de forma mais correta. Então, em 164 até o ano 63 a.C., quase um século, essa dinastia dos Macabeus / Hasmoneus começa a governar sobre o Antigo Oriente Próximo. Antigo Oriente Próximo não, sobre a região da Palestina. Mas aí o que acontece? A gente tem ainda então essa briga entre os Ptolomeus, Seleucidas e os Macabeus. Então vem o Império Romano e coloca um jeito em todo mundo. Embora Roma ela se constitua como império só em 27 e os Hasmoneus ou Macabeus caiu no ano 63, é porque Roma já estava naquela região, porém como república, dominando tudo. Então eles dominaram, destruíram esses 3 povos que estavam ali e passou a governar. E aí Paulo diz o seguinte: a relação entre os Hasmoneus e os romanos já estava deteriorada quando, em 63, Pompeu marchou para Jerusalém, destituindo Aristóbulos e anexando a Judéia a Roma. Um acontecimento icônico marcou essa anexação. Era a sucessão de outro governo estrangeiro e tirânico a sequestrar a autonomia e a independência dos judeus. De fato, os romanos herdaram o ódio dos judeus, principalmente das classes menos letradas. Roma estabeleceu como rei vassalo Herodes, um idumeu judeu. Após cair na graça de vários militares romanos, a incluir Marco Antônio e Otaviano, Herodes recebeu o governo de todo o território que antes era jurisdição dos Hasmoneus. Todavia, ele jamais gozou de aceitação como rei dos judeus, embora tenha casado com Mariane, princesa Hasmoneia, neta de João Hircano II, não conseguiu angariar para si legitimidade. Uma coisa aqui importante. O que é um idumeu judeu? Essa é uma grande pergunta importante, porque é daqui que vem o Herodes. E por que o Herodes não é bom aceito? Os Hasmoneus, eles começaram a fazer proselitismo. Proselitismo é alguém aderir à fé do outro, em todos os seus aspectos. É os Macabeus. Hasmoneus, Macabeus. É muita informação mesmo. É muita informação. Exatamente. Eu vou chamar de Macabeus só para ficar mais fácil, tá bom? Porque está mais no contexto, mas é Hasmoneus e Macabeus é a mesma coisa. Os Macabeus, por meio de Epifânio, eles estavam sendo levados a realizar proselitismo, ou seja, a fazer práticas religiosas gregas. E aí se tem a revolta dos Macabeus. Agora a situação inverteu. Já que os Macabeus estavam governando e dominando a região ao redor, eles, por um espírito zeloso de que Deus só restauraria a glória do reino de Israel se eles fossem fiéis a Deus, eles começaram a fazer todos os povos ao redor a cometerem proselitismo, aderirem à fé judaica. E qual que é o símbolo da fé judaica? Circuncisão. Então, é um judeu nos costumes, mas não um judeu de nascença. Essa é a ideia do idumeu judeu. É alguém que foi feito prosélito para o judaísmo. E é esse cara que os judeus não gostavam, mas estava ali, porque era necessário, que ele faz contatos políticos com Roma, Roma República ainda,
e consegue governar agora no lugar. Se antes você tinha a dinastia dos Macabeus que estavam governando tanto o templo quanto a política, e eles não eram sacerdotes, o pessoal já não gostava, mas eles aceitavam porque eles libertaram Israel. Eles aceitaram. Mas agora você viu uma pessoa de fora, que é um prosélito na sua fé, e vai governar sobre você. Aquilo que eles já não gostavam antes, agora piorou. E por isso que o governo de Herodes, por mais que ele tentasse, não era bem aceito pelos judeus. E mais para frente eu vou comentar que Herodes ele tentou tanto, daqui 2 slides, que ele até tentava se parecer com Salomão em algumas das suas atitudes. Então a gente tem Roma agora colocando Herodes o Grande como domínio sobre Israel de forma oficial no ano 37. Em 19 a.C., Herodes colocou em ação o seu plano de revitalizar Jerusalém como uma cidade cosmopolita, adequada a um império cosmopolita, obrigado, cosmopolita, ao Império Romano, ampliando o templo de Zorobabel. A construção do templo de Herodes durou até 63 depois de Cristo, apenas 7 anos antes de sua completa destruição. Alguns, ignora esse 23, alguns viam, nota de rodapé, alguns viam nos atos de Herodes a tentativa de se apresentar como um novo Salomão, ou como a figura do rei Messias que haveria de vir. Reinava de uma forma absoluta, suprimindo com força e violência qualquer levante adversário. Essa é a razão de Herodes ter sido alvo de constantes revoltas populares. Ele morreu em 4 a.C. e passou o reino a seus filhos que não tiveram a mesma habilidade política do pai. Várias revoltas começaram a acontecer, a principal delas causadas por Judas, o Galileu, em 6 a.C. A partir desse evento, Roma assumiu jurisdição direta sobre a Judéia, transformando em uma província governada por uma sucessão de prefeitos e procuradores da própria Roma. Herodes foi colocado sobre o povo, eles não queriam. Herodes ele tentou angariar no populismo a galera. O templo, que era a expressão máxima do judaísmo, eles falaram, olha, esse templo está tão capenga, vamos dar uma tunada? E ele começa a investir uma grana. E o templo fica aquela coisa bonitona do Novo Testamento. O templo fica uma coisa grande, toda organizada, quando comparado com o templo de Zorobabel, lá em Esdras e Neemias, quando eles começaram a construir. E aquele templo de Esdras e Neemias, que é o segundo templo, ele passou já por brigas, então o templo estava capenga. É tipo igrejinhas de cidade mais antiga que a gente vai, que ela já é bonita, mas está decaída. Essa é a ideia do templo. Então Herodes, se vendo como um novo Messias, um rei Messias que vai governar o povo, ele passa a reformular todas as ações daquele templo, a reconstruí-lo, reformá-lo, tentando conquistar votos para si de uma boa forma. E aí, a gente cai, então, no mapa do Império Romano, na sua maior extensão, 100 anos depois de Jesus, mas que dá para nós termos uma ideia do tanto que ele conquistou. Porque agora que a gente entra no Novo Testamento, tendo esse panorâmico histórico, é disso daqui que a gente está falando, que está governando os judeus. Quando a gente termina o Antigo Testamento, é disso daqui que a gente está falando de governo, quando terminamos os escritos. Quando a gente começa o Novo Testamento, a gente está falando de um governo que é disso daqui. É uma parada avassaladora. E dentro desse governo, porque eu só comentei por enquanto sobre como era a política e os domínios dos impérios, agora eu passo a falar como que foi o retorno do exílio desse povo. Então, ok, esse panorama histórico, nos enquadramos em todo esse rolê que foi, esses 400 anos. Agora, então, a gente volta. O que acontece com o povo judeu propriamente dito, dentro do exílio e retornando dele? Com o temor de uma nova investida dos babilônios, muitos judeus começaram a se espalhar por regiões circunvizinhas. Ademais, vários levantes revoltosos contra a Babilônia aconteceram, um deles capitaneados por Ismael, integrante da casa real davídica. Entretanto,
Essas movimentações serviram apenas para que a Babilônia intensificasse o seu controle sobre a região. A destruição do Templo de Jerusalém trouxe sérias consequências para os judeus. Aqui, só nesse início, eles começaram a se espalhar, correto? Aqui é quando a gente começa a ter o surgimento dos samaritanos, que a gente vai entender no Novo Testamento. Primeiramente, a base da própria religião judaica foi destruída. O templo era considerado lugar de habitação de Yahvé. Todos os sacrifícios e todas as celebrações litúrgicas importantes ocorriam naquele lugar. Sem o templo, a casta sacerdotal perdeu a sua razão de ser. O lugar que simbolizava a aliança de Yahvé com seu povo por meio da eleição, pois em Sião Yahvé depositaria o seu nome, agora não existia mais. Então, Babilônia começou a pressionar o cerco para destruí-los. O pessoal começou a espanar e vazou. E ali a gente começa o início dos samaritanos. O aspecto principal daquilo que era a cultura judaica é destruída, é o templo. E se o templo foi destruído, que é a única maneira como eu me relaciono com Deus, agora que eu estou indo para o exílio da Babilônica, eu não cultuo mais a Deus? Porque eu só cultuava a Deus no templo. Então, o primeiro ponto que a fé precisa ser repensada é sobre esse aspecto litúrgico. Segundo, a destruição do templo significou o questionamento da existência dos judeus como nação. Uma vez que se tratava do maior símbolo da garantia dos judeus como povo eleito e protegido por Yahvé, os judeus começaram a viver a diáspora, ou seja, a dispersação dos judeus pelo mundo. A perda da posse da terra também pode ser vista como uma ruptura grave na aliança entre Yahvé e Judá, uma vez que Canaã era a garantia e cumprimento das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência. Segundo ponto, então, agora que nós temos que repensar a nossa fé, como que a gente cultua a Deus, nós temos que repensar a nossa aliança também com Deus. Será que Deus ele abandonou a sua aliança conosco? O pacto que Deus havia feito de proteger o seu povo e fazê-los ficar ali se perdeu? E aí eles refletem dentro do exílio babilônico que fala que não. Na verdade, eles foram infiéis e Deus havia já dito que isso iria acontecer se eles fossem infiéis. Então era de extrema importância que agora eles fossem zelosos sobre as leis. Que eles cumprissem cada vírgulazinha da lei, porque quando eles cumprissem todos os mandamentos de Deus, Deus restabeleceria a aliança completa com eles. Eles retornariam a ter o governo sobre as nações como Deus havia dado e ter a sua terra de volta. Esse é um ponto importante, tá? Ter a terra de volta. Porque é lá... cadê o nome? Isso, mas o segundo... Canaã, mas assim, onde estava o templo? Sim, obrigado. Acho que, não, agora não vou lembrar, mas enfim, Jerusalém, mas onde está o templo ali em específico, para eles isso é muito importante. Acho que é Sião, que agora de cabeça eu não estou lembrando, estou cansado. Os neurônios, o tic-tac não está funcionando. Mas, onde estava o templo era de extrema importância para o judeu, porque foi ali, teoricamente, onde Abraão foi para sacrificar Isaac, e Deus não deixou ele sacrificar. É ali onde eles conquistam e Deus vai se revelando para o povo, e onde Deus ele marca o seu lugar de habitação. É naquele templo. E se eu não tenho mais este lugar que Deus nos deu, é porque Deus ainda não restaurou sua aliança conosco, ou porque nós não fomos fiéis ainda o suficiente. E aí a gente vai entender por que tinha tantas revoltas contra Roma, e a gente vai entender hoje em dia por que os judeus ainda tentam recuperar onde está não é sinagoga, o templo muçulmano, mesquita. Eles tentam retirar o templo dos muçulmanos, que é onde estava o templo de Jerusalém, que é exatamente no mesmo lugar que foi construído em cima. Então a gente passa a entender porque os judeus eles falam que eles ainda estão na diáspora. Porque eles estão na terra, mas eles não estão 100% na terra porque eles ainda não foram fiéis o suficiente a Deus. E esse é o espírito que está no Novo Testamento. Quando a gente tem Barrabás sendo oferecido no lugar de Jesus, Barrabás foi uma das pessoas, ele era um zelote, que tentou assassinar para tentar reconquistar o templo do Império Romano.
Então essa parada do templo é muito importante. E por fim, longe da terra e em contato com os povos gentios, pouco a pouco a identidade nacional e os vínculos religiosos que se tornavam coesos se perderam depois de 586. Por fim, o exílio babilônico significava o fim da monarquia, mais especificamente da dinastia de Davi, criando uma ruptura naquilo que Deus havia prometido em relação à longevidade deste reino. Outro motivo do porquê que eles não queriam Herodes. Porque Herodes não era da linhagem de Davi, e o único rei sobre Israel é da linhagem de Davi. E por isso eles aceitavam de forma um pouco mais fácil os macabeus, porque os macabeus haviam libertado eles. Mas ainda assim eles não gostavam, porque o único rei verdadeiro é a linhagem de Davi. Judaísmo do Segundo Templo. O judaísmo do Segundo Templo é quando você começa a ter a construção desse povo dentro do exílio da Babilônia. Ok, o que significa ser judeu? E a gente começa esse período do judaísmo do Segundo Templo, porque o Segundo Templo é quando eles estão construindo com Esdras e Neemias, mas as ideias, a mentalidade que vai formulando aquela construção é construída dentro do exílio babilônico. E a primeira forma deles entenderem isso é a questão da sinagoga. Se não existe mais templo, como que nós cultuamos a Deus? Como que nós lidamos com as coisas de Deus? Por meio da sinagoga. Porque a sinagoga, ela se torna o substituto do templo, porque eles entendem que aquilo que era principal era obedecer à lei e não, de fato, sacrificar os animais ou fazer os ritos de sacrifício. A valorização da lei como sendo superior aos sacrifícios e a todos os ofícios relacionados ao templo. Não se tratava, porém, da substituição do templo pela prática da lei, mas sim a ênfase na observância dos preceitos da Torá como forma de manter a identidade religiosa judaica. O hebraico, falado na época anterior ao exílio, foi se perdendo com o contato com a língua. Tá, esse segundo não importa tanto. Agora o finalzinho. Dentro desse contexto de modificação da própria língua, falada pelos judeus, viu-se a necessidade das pessoas instruídas na lei, como Esdras, não somente para lerem a lei ao povo, mas também para interpretarem o significado real das palavras por meio da tradução. Se agora o templo ele é substituído pela observância da lei, como que eu obedeço a lei? Eu não sei falar aramaico, eu não sei ler aramaico, eu sei falar hebraico, mas aramaico eu não sei. Então eu preciso de alguém que é instruído. Quem que era instruído? Esdras. Ok, mas aí veio agora o Império Grego Macedônio. A gente fala aramaico, mas só que os textos aramaicos estão sendo perdidos, só tem os textos gregos. Quem que fala grego e consegue ler grego? Pessoa de periferia não sabe. A galera não sabe do dia a dia. Quem que sabe? Os mestres da lei. As elites. Aqueles que estudam. E aí a gente vai tendo uma acentuação maior sobre os fariseus surgindo. Ainda não tem o nascimento dos fariseus aqui, embora você tenha duas perspectivas, que ou eles nasceram nesse período, a facção farisaica, ou eles nascem na Revolução dos Macabeus, em um desses dois. Mas, de qualquer forma, as ideias já estão aqui no período de Esdras. E no templo reconstruído por Esdras e Neemias, a gente vai ter essa profanação de Antipas, e depois o aprimoramento por Herodes. O que mais acontece no segundo templo? No judaísmo do Segundo Templo, as facções religiosas. 3 principais, fariseus, saduceus e essênios. Beleza? As 3 principais facções religiosas que surgem nesse período do judaísmo do Segundo Templo é os fariseus, saduceus e essênios. Embora o baluarte do judaísmo pós-exílico ainda estivesse na aliança de Yahvé com seu povo, na centralidade dos cultos no templo e na aplicação prática da lei, o que separava o judaísmo em vários grupos eram não apenas as questões eminentemente teológicas, mas também diversos aspectos ligados com a prática religiosa. Em outras palavras, o sectarismo dentro do judaísmo do Segundo Templo estava relacionado ao que cada grupo considerava ortodoxia ou ortopraxia, o que cada um considerava a forma correta de se adorar e o que cada um considerava a forma correta de agir mediante a fé. Esse era o dilema do que fez surgir essas 3 facções. Fariseus. E, gente, a gente está começando a caminhar para o fim, tá bom? Que não diz muita coisa, mas o que os fariseus eles eram? Eles zelavam pela lei de purificação, a lei de alimentação, a observância da Torá e tradição
e guia de conduta, que era tipo um Talmud, que é o que os antigos rabinos ensinavam, estava escrito e eles observavam esse halakha, esse guia de condutas, que é parecido com o Talmud. Então, os judeus, eles zelavam por isso. E se nós vamos ver o Novo Testamento, a gente vai ver que realmente eles brigam por questão de purificação. Pô, Jesus, você não lava a mão? Pô, Jesus, você está comendo com gente que não é judeu? Como assim? Com pecadores? Você está quebrando o sábado? Você não age segundo a nossa tradição? Então, eles eram isso. Mas você sabe qual era a aceitação do povo no geral? Eles gostavam dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, eu acho que o pessoal ouviu falar agora. Os fariseus, o povo dependia de cada caso. Eu acho que a série do The Chosen ela dá uma explicação mais legalzinha. Porque a gente tem alguns fariseus sendo aceitos um pouco mais e outros não. O que está em voga aqui para eles gostarem ou não dos fariseus e eles serem hipócritas? A palavra que eu citei muito, zelo. Nós desobedecemos a lei e por isso nós estamos punidos. Só seremos salvos por Deus, restauraremos a dinastia de Davi se formos fiéis às leis. Quando Jesus fala hipócritas, vocês coam até o mosquitinho que cai do café, mas vocês não ajudam os outros, porque agora, para eles guardarem as leis de Deus, eles estavam quebrando a ortopraxia da lei de Deus. A ortodoxia deles era zelosa, ou seja, eles guardavam o sábado, o dízimo, as comidas, a purificação. Eles colocavam cercas em volta até para eles não precisarem quebrar. Um exemplo, o sábado. Sábado é o dia de descanso. Eles, beleza, descanso eu não posso trabalhar. Não posso cuspir no chão. Por que eu não posso cuspir no chão? Porque cuspir no chão eu vou estar molhando a terra, talvez tenha uma sementinha, essa semente seja nutrida pelo meu cuspe, e o meu cuspe vai fazer essa semente germinar, e se ela germinou, eu trabalhei. Então, embora isso seja um zelo muito grande, que tipo, mas para eles fazia sentido. Já que eu não posso quebrar a lei para restaurar aquilo que Deus deseja, eu vou colocar cercas para que eu não quebre essas leis. Então, em torno do sábado, questão do não trabalhar, eles não cuspiam até mesmo no chão. Eles não saíam no lugar só no sábado. Eles tinham até um macetinho que é muito engraçado. Para o judeu, se eles têm aspectos domésticos na casa de outra pessoa, aquela casa também é deles. Vamos supor, eu deixo meu desodorante na sua casa. Ali agora se tornou uma extensão da minha casa. No sábado, eles consideravam uma quantia de andar se trabalha ou não. Se eu andei 1 quilômetro, eu trabalhei. Então não posso andar 1 km. Mas, se na minha distância da sua casa para a sua tem um objeto, eu não estou trabalhando, eu estou indo até minha casa. Então eles começavam a colocar objetos em alguns lugares para eles poderem andar. E dentro do próprio esquema de leis que eles colocaram umas formas de burlar essa lei. Sim, mas é bizarro. Mas é esse o espírito deles, porque eles eram muito zelosos. E quando Jesus fala que eles eram hipócritas, é que eles colocavam tantas leis ao redor que eles começaram a quebrar umas leis que eles não percebiam, que não era tão gigantesca, que é o aspecto de honrar pai e mãe, que é quando ele fala, vocês vão lá, dão todo o seu dízimo para o templo, todas essas coisas, mas seu pai e sua mãe estão passando fome e vocês não cuidam deles. Porque vocês falam, eu já consagrei esse dinheiro para Deus. E o que importa é ser fiel a Deus. Entendeu? Quando ele fala de hipocrisia, vai dentro desse rumo. E o povo considerava de forma mais aceitável, era misto, mas o povo aceitava de forma mais ok, porque eram eles que transmitiam as leis. O povo não sabia ler. Então eles precisavam dos fariseus. E os fariseus eram o exemplo de vida que eles deveriam seguir. Porém, ao mesmo tempo, os fariseus eram hipócritas e eles tinham um nível de vida que não era real. Eles simplesmente demonstravam aparências e por isso Jesus fala que eles eram hipócritas. 2 escolas, isso é importante. 2 escolas guiavam os fariseus, o Shammai e o Hillel. O Shammai, ele é muito mais restrito e literalista com os textos bíblicos. E o Hillel, ele é muito mais flexível.
Isso é interessante porque eu estava comentando com o Pedro dias atrás, eu não lembro certinho agora qual dos dois, que eu fiquei com preguiça depois de procurar, mas quando Jesus ele vai falar sobre divórcio, ele está se apoiando em uma dessas duas escolas. Eu acho que é de Shammai também, que é mais estrita. Os fariseus, que eram muito mais rígidos com alguns aspectos da lei, seguiam as ideias de Shammai, enquanto outros seguiam de Hillel. E aparentemente Jesus, quando ele vai falar sobre o aspecto do divórcio, ele está se vinculando, não subscrevendo, mas se vinculando às ideias da escola de Shammai sobre aquilo. Então isso daí é um detalhezinho que tem no Novo Testamento. E no que eles acreditavam? Vida após a morte, ressurreição, anjos e espíritos, providência, o Messias, livre-arbítrio, responsabilidade humana. Em todo o Antigo Testamento, uma hermenêutica flexível e a corrupção helênica. O helenismo veio corromper, então a gente tem que guardar a lei, sermos zelosos o máximo possível com a lei. Porque o helenismo é a corrupção que nos abrange. Saduceus. O que eles zelavam? Pelas leis de purificação, lei de alimentação e observância da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros, Pentateuco. Qual que é o grupo social dos saduceus? Sacerdotes. Os saduceus eles eram normalmente sacerdotes, a sua maioria. Mas além dos sacerdotes, eles eram economicamente ricos. E no que eles acreditavam? Apenas no Pentateuco. Todo escrito profético para eles é conversa de boteco. Não serve para nada. E eles tinham uma hermenêutica muito rígida. Se Deus falou, não mata, não é para matar. Ponto. Não tem, se eu estiver me defendendo. Não, matar. Eles eram muito mais rígidos. Na interpretação do texto, eles eram literalistas. Já os fariseus não. Os fariseus, eles interpretavam alguns textos. Os saduceus, eles eram literais. E no que eles não acreditavam? Olha só, em vida após a morte, ressurreição, anjos e espíritos, providência, o Messias, livre-arbítrio, determinismo, inspiração profética, corrupção helênica. Eles não acreditavam nessas coisas. Não acreditavam. Eles se aliavam a Roma. Não acreditavam em livre-arbítrio nem determinismo. Exatamente. Eles não se importam. Eles não se importam. Só não acreditam. Para eles, a vida é o... Só no Pentateuco. Eles acreditavam apenas que Deus criou, morreu. É isso. O Messias é uma invenção que teve pelos profetas, isso é importante. Se lembra que eu falei que alguns aspectos lá do início que surgem no período helênico? A acentuação desse espírito messiânico surge nos profetas, que a gente tem maior ênfase, tem também na Torá, tá? Moisés vai comentar um pouco. Mas isso tem uma forma muito clara nos profetas. E eles não acreditam no espírito profético. Então, para eles, não tem Messias. Messias é um consolo emocional do pessoal que estava sofrendo. E aí? Só pelo... Porque nem o aspecto político. Eles aceitavam o helenismo. É porque eles não consideravam em si, necessariamente, eles estarem com Romano ser algo pecaminoso. Mas eles estavam zelando por essas leis, pela observação. Eles não estavam esperando. Mas não estavam esperando por nada. Tipo assim, qual vai ser o próximo agir de Deus? Estavam esperando por uma ação de Deus no nosso povo. Qual? Nenhuma. É só na questão assim de crença. Eu creio em Deus. E Deus quer que eu faça isso. Sabe, tipo, o cristianismo popular brasileiro, eu creio em Deus. E Deus quer que eu faça isso. O moralista mas tem uma dimensão de realmente crer que existe um Deus criador e que qualquer coisa que ele diga que é certo fazer, a gente tem que fazer. Isso. Então, assim, e aí não tem um retorno, né? Exato. Não tem um propósito. Não tem uma recompensa por isso.
Tipo, eu só aceito. Existe um Deus criador e ponto. Também não. Não, para eles o esquema era na política, na lábia. Vamos conversando aqui. E eles são muito mais adeptos de Roma do que os fariseus. Enfim, acho que é isso. Mas vocês viram como uma coisa meio confusa, né? E esses dois são partidos muito fortes ali no período de Jesus. Quando a gente vê os saduceus... E aí, cria ideia na nossa cabeça. Se lembra quando os saduceus, eles chegam para Jesus e falam, Jesus, uma mulher casou com um cara, o cara morreu, veio o irmão, morreu, veio o irmão, morreu. De quem que ela vai ser esposa no céu? Quando Jesus fala, olha, essa pergunta é boba, porque vocês não creem no céu. E quando Jesus fala... Jesus ali, ele não tá dando ele dá um comentário, e a gente se apropria muito naquele comentário de que, no céu serão como anjos, não se darão em casamento, mas Jesus, ele tá respondendo para essa galera que não acredita nisso. Então a gente tira um texto fora do contexto e perde toda a sua mensagem por trás quando Jesus está falando. E quando Jesus menciona, ele está debatendo um pensamento de alguém que não crê em nada disso. Sacou? Os saduceus parecem ter ocupado os níveis superiores da aristocracia, ou se preocupado basicamente em influenciar as classes dominantes judaicas. Esse poder político é demonstrado no fato de que, embora fosse numericamente minoritário em relação aos fariseus, esse grupo detinha maioria numérica dentro do sinédrio. Então eles eram tipo a base dominante ali. Os fariseus eram mais zelosos pela lei num aspecto espiritual mesmo, eles eram mais devotos a Deus do que os saduceus, mas os saduceus tinham mais poder político. E a gente acha os fariseus extremistas, né? O fariseu é o meio entre os saduceus e os essênios. Ele é o meio termo. É o outro extremo. Os essênios, eles zelavam pela lei de purificação, lei de alimentação, observância da Torá e isolacionismo. Para eles, se lembra que eu falei que o helenismo, a ideia de Macabeus, o helenismo é o mal de todo mundo? Os essênios, eles falaram, cara, o helenismo é o mal de todo mundo. Roma, o templo, por que o templo? Quem que cuida do templo? Os saduceus. Que os saduceus são sacerdotes. Então o templo está corrompido. Eu não posso confiar no templo. Então eu tenho que me isolar deste mundo. E no que eles não acreditavam? Nos fariseus e saduceus, nos sacerdotes e a atual utilidade do templo. Então eles olhavam para aqueles caras e falavam, mano, fora, esses caras estão viajando, não é isso. A gente precisa se isolar, a gente precisa se purificar, a gente precisa viver no deserto. E aí, um paralelo que o pessoal faz é um debate acadêmico onde tem suas dúvidas. Mas será que João Batista, ele não era um essênio? Voz do que clama no deserto. Excelente título. Mas, e dentro dessa ideia, a própria dieta de João Batista, hoje em dia, pelos manuscritos do Mar Morto e alguns escritos de Joséfo e do Talmud, algumas referências do primeiros séculos atuais, a gente vai entendendo que parece que João Batista ele era muito próximo do pensamento da escola dos essênios, por ser isolado, ser contrariamente o tempo inteiro contra Roma. Tá bom? E no que eles acreditavam? Que o templo estava profanado, eles acreditavam em vida após a morte, na ressurreição, em todo o Antigo Testamento, mas, entre tudo, em Moisés como o maior dos profetas. Eles acreditavam no determinismo. Bicho, é isso, aconteceu, é isso aí, vamos pro meio do mato, vamos ficar isolado, Deus quis que Roma estivesse aqui, e a gente não pode se contaminar com esse mundo pecador não, porque o mundo jaz do maligno, então vamos pro mato. Aceita que dá menos, essa é a ideia. Eles compartilhavam os bens, então quando você entrava na comunidade dos essênios, você já não tinha propriedades. A propriedade se tornava dos essênios. Eles acreditavam no Messias Rei e o principal ênfase deles era numa escatologia apocalíptica. E não apocalíptica no sentido bíblico de revelação, mas numa escatologia de fim de tempo mesmo. O pau vai comer. E eles estavam esperando que o Messias chegasse para quebrar o pau com Roma, porque era ele que iria purificar tudo de fato. E eles se isolavam enquanto eles aguardavam e
mantinham-se fiéis o máximo possível dentro das leis. E ora, já que eles não tinham mais o templo, como que eles faziam a purificação? Por batismo. As comunidades de Qumran, elas começam a batizar. E quem que no Novo Testamento começa batizando? João Batista. As comunidades de Qumran tinham seus bastistérios lá, e o pessoal entrava pelado, eles entravam nus para exemplificar a purificação de tudo aquilo que o mundo helênico trouxe. Então eles saíam, e eles eram também castos, eles não tinham relações sexuais e não se casavam. O pessoal dos essênios. Então essas são as 3 escolas, os 3 partidos religiosos que surgem no Novo Testamento e que vão se formando dentro desse período helênico. Por quê? Os macabeus estavam ali, os seleucidas, os ptolomeus, todos eles profanando as ideias do templo, da religião. E eles precisavam zelar pela lei de Deus. E ao zelar, eles criaram essas 3 escolas para protegerem-se. E aí, passamos para o Novo Testamento, e esse é bem rápido. E vocês vão ver por que é bem rápido. O objetivo deste capítulo, agora do Novo Testamento, capítulo 9, é explorar o contexto religioso do mundo greco-romano, de forma comparativa ao que nos é apresentado no texto do Novo Testamento. É o que chamam de macrocosmovisão grega, ou seja, a cosmovisão que dominava, a macro, era a grega, ela dominava todo o mundo antigo. Ou seja, a cosmovisão religiosa dominante em relação à microcosmovisão cristã. A cosmovisão cristã era uma coisinha pequena, era bairrista, não era cidade, era bairrista. A saber, a forma distinta de os cristãos e judeus entenderem a sua realidade à luz da revelação divina e da sua aliança com Deus. Para isso, nos ateremos ao estudo do contexto religioso helênico e, consequentemente, romano. Abordaremos as principais características da religião, se é que poderíamos usar essa palavra no singular, tentando relacioná-las com o nosso conhecimento do texto neotestamentário. Basicamente, o que Paulo está falando é isso daqui. Os romanos e os gregos. Um está apontando para o outro e copiando as coisas. Quando a gente vai falar de aspectos religiosos. Os dois estão ali se copiando. Então, basicamente, quando a gente falar de um, a gente está falando do outro junto, tá bom? Inteligência artificial. Eu até ia, mas só que ia dar muito trampo, já era 2 da manhã. Eu falei, meu irmão, não quero. Não, isso daqui exemplificou que o Paulo falou mó tantão ali. É basicamente isso numa imagem. Religião grega, vamos lá, gente. A religião grega, que estava agora concorrendo, por que aquelas 3 facções religiosas judaicas se tornaram daquele jeito? Porque esse tipo de religião é o que foi colocado agora sobre todo o Antigo Oriente Próximo, tá bom? Essa era a religião que estava confrontando a deles. O politeísmo, e o politeísmo grego / romano, ele não era exclusivo. Então eu posso ser politeísta, adorar vários deuses, e quanto mais melhor. Chega aí com o seu também, chega aqui. Eu tô com o meu aqui, mas eu vou adorar o seu também, porque quem sabe não dá mais sorte. Era essa a ideia. Quando Paulo ele tá em Atenas, capítulo 17, é dentro dessa perspectiva de um politeísmo não exclusivo. Eu tenho vários deuses, mas eu não preciso ser fiel a um único Deus. Eu posso ter vários ao mesmo tempo. As divindades eram hierarquizadas. Os deuses, eles eram eternos, mas não autoexistentes. Eles foram criados em algum momento por alguma força. Ausência de proselitismo, ou seja, o pessoal não ficava tentando converter os outros. Você chegou aí, ó, você é judeu? Chega aqui, adora o meu também, não precisa virar romano não, não precisa aderir todos os aspectos da fé não, só adora o meu Deus. Prosélito, eles não acreditavam nisso, não precisava seguir 100% romanismo ou greguismo, sei lá. Eles constantemente tentavam barganhar com as divindades, falando, se eu te der isso daqui, eu ganho isso, se eu te adorar... Se eu te adorar, você me dá tal coisa. Eles não tinham códigos éticos, ou seja, eles adoravam os deuses, mas, cara, se eu matar uma pessoa ali daqui a pouco, dá nada não, porque meu Deus não exige nada de mim. Eu só preciso crer em um Deus e fazer as minhas barganhas com ele, mas ele não exige nada ético de mim. E eles não tinham nenhuma literatura normativa, não tinha aquilo que orientava como adorar esses deuses ou como viver.
E quais que são os 4 tipos de deuses que originam deles? Os olímpicos, os primordiais, os menores ou terrestres e os ancestrais / heróis divinizados. Os olímpicos são aqueles clássicos: Zeus, Apolo, Atenas, Hades, Poseidon. Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco está por dentro. Os primordiais são Gaia, Uranus, Cronos, essa galera aí que criou o universo. Os menores ou terrestres são tipo as ninfas. Quem assistiu Percy Jackson vai saber. As ninfas, os sátiros, minotauros, são esses pequenos deuses que é uma mistura muito com a natureza. Eles e a natureza são basicamente uma única coisa. E o último, os ancestrais e heróis divinizados, é tipo Hércules, que é um semideus. Ok. Além desses deuses, então, além da religião grega, eles tinham as expressões religiosas individuais, que eram intrinsecamente relacionadas com o dia a dia das pessoas. Isso era envolvidos com oráculos e adivinhação, astrologia e magia. Nada mais do que o pessoal que fica vendo signo e ascendente e tal coisas hoje. Leitura de tarô. Isso estava no dia a dia deles e eram expressões religiosas individuais. Você tinha religião, onde outras pessoas estavam comunitariamente com você, crendo naqueles deuses ou intercedendo com aqueles deuses, barganhando com eles. Mas, ao mesmo tempo, no individual, eu fazia o meu corre pelo lado. Eu ia ver um tarozinho, eu ia fazer uma magia para prender o pé de Zeus, para ele me abençoar. Eu ia dar um jeito aí de conquistar minhas barganhas. Então era uma religião individual que expressava essa ideia mais mística, que é de pessoa para pessoa. Dentro disso também tinha um aspecto da religião do mistério, que era cultos místicos que prometiam purificação e imortalidade. Estes mistérios também envolviam ritos secretos de iniciação e outras cerimônias, como purificação cerimoniais, aspersão de sangue, refeições sacramentais, intoxicação, frenesi emocional e uma impressionante pompa por meio dos quais os devotos entrariam em união mística com os deuses. Ou seja, alucinógenos, cara. Os caras se drogavam, faziam umas paradas mais exclusivistas, fechadas, para que ninguém soubesse, como se fosse um rito de iniciação para que você descobrisse os mistérios da vida. E esse rito de iniciação que poderia te purificar e trazer a imortalidade, ele tinha um intercessor. Esse intercessor era um mestre do conhecimento. Esse mestre do conhecimento, ele te levava a um gnosticismo ou a um docetismo. Uma corrente filosófica, mística, espiritual, que entra muito forte no primeiro século da fé cristã. E, por fim, o cristianismo era diferente em quê para chamar a atenção dessas pessoas ou fazer brigas entre elas no período de Jesus? No monoteísmo. Enquanto eles eram politeístas, eles acreditavam que não tinha um relacionamento com a divindade. Já o cristianismo não fala que Deus ele se relaciona com a criação e ele interage com ela, ele quer um relacionamento. Coisa que para o povo do período de Jesus, os romanos, os gregos, com quem Paulo está articulando, aquilo que o Pedrinho ele leu para nós, de Romanos capítulo 1, que as pessoas estavam adorando vários deuses, buscando suas coisas, era com essa galera que não acreditava num Deus pessoal, num Deus que se relaciona. Eles também achavam estranhos porque os cristãos não tinham ídolos, então eles não estavam limitados a uma geografia. Não tinham que ir a um lugar ou levar um monte de coisas para estar cultuando a Deus. E o ethos, ou seja, o conjunto de hábitos e fundamentos no comportamento e cultura deles. Os judeus, os gregos, para eles, quando você mudava o seu estilo de vida, era, na verdade, quando você tinha se tornado ateu. E não quando você adorava outros deuses. Para os gregos e romanos, se eu mudei o meu estilo de vida, eu virei ateu. E não se eu estou cultuando outros deuses. E o cristianismo ele propõe um ethos.
Ele propõe um estilo de mudança de Deus e de estilo de vida. Porque esse Deus agora que está ali, ele se relaciona e ele direciona. E o Deus dos cristãos? Ele tem um relacionamento direto e íntimo, ele se manifesta e é um verdadeiro rei, em contraponto com a figura de César, que era considerado rei no mundo antigo, ou o senhor, né? Um deus, por assim dizer. A figura de César, quando a gente lê no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está fazendo um contraponto direto à figura de César, que se considerava o mensageiro das boas novas, porque César tinha dominado o mundo, trazido a Pax Romana, o Mares Nostros, e Jesus fala, e Marcos fala, não, esse é Jesus, Jesus traz a boa notícia verdadeira, e é Jesus que é o Filho de Deus, e não César. E esse Jesus que é o Filho de Deus, ele é o Senhor, e não o Imperador. E o avanço do cristianismo nos séculos posteriores vai demonstrar que a alternativa oferecida pelo Evangelho, a microcosmovisão, superou e substituiu em grande medida a microcosmovisão grega, a macrocosmovisão grega até então reinante. Fim. Muita coisa, gente, mas estamos aí. Aberto para dúvidas, perguntas, se não almoço. Gente, nós vamos parar a gravação para podermos falar mal daquilo que vier, tá bom?